De técnico em eletrônica e apaixonado por aeronáutica, o mineiro João Evangelista se tornou documentarista e artista plástico. E é com ele que nós conversamos no Retratos de hoje. Na boleia do caminhão do pai, o belo-horizontino João Evangelista viajou por aeroportos acompanhando ainda na infância os aviões que o encantam até hoje. E foi através da lente da câmera que ele traduziu em imagens o fascínio pelas aeronaves. Nascia aí um documentarista. Tudo bom, João? É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, o prazer é todo meu. Como que surgiu essa questão do documentário na sua vida? Quer dizer, um pouquinho do que eu falei na introdução, né? Você começou como técnico em eletrônica, trabalhando no aeroporto de Confins, como você me disse. Como é que surgiu aí a imagem, o documentário, a câmera em si? Essa questão de Confins foi muito interessante, porque eu tinha feito um concurso, né? E trabalhei na construção, existia uma comissão da aeronáutica, né? E eu sempre fui apaixonado por aviação e me vi trabalhando no aeroporto de Confins, na construção. E fazia parte daquela época, né, a instalação dos equipamentos eletrônicos do aeroporto. Um belo dia, né, me convidaram lá para fazer a manutenção de uma câmera do sistema do aeroporto e eu desci com uma câmera enorme naquela época, né, não existia CCD, né, que é o chip da câmera, eram câmeras antigas, e fui fazer a manutenção. E na bancada, né, como técnico ainda, eu comecei a movimentar a câmera para testar e olhar o monitor da TV. Quando eu olhei o monitor da TV, eu fui vendo que a câmera ela conseguia captar a imagem de uma forma diferente. Naquele momento eu falei, olha, eu não quero mais ser técnico em eletrônica, eu quero fazer vídeo. Né? Eu tinha 3 anos naquela época, né? Minha família é família classe média, imagina, emprego federal, garantido, né? Você faria engenharia e viraria superintendente de aeroporto, como hoje o Cláudio, um amigo, né? Ele está na superintendência do aeroporto de Confins hoje, colega daquela época. Mas, enfim, aí eu pedi demissão, não quiseram de forma nenhuma me mandar embora. Não, fique, porque você é um bom funcionário, um bom técnico, você tem uma carreira enorme pela frente. Mas, enfim, não era a minha praia e eu pedi demissão e fui embora. E decidi, enfim, seguir com o vídeo. Você já tinha algumas referências, gostava de vídeo, já costumava ver ou aquilo surgiu mesmo de repente? Na verdade, eu tinha uma referência de arte, né? O vídeo surgiu. Mas a referência de arte veio quando eu tinha 14 anos. Eu fui trabalhar na Caixa Econômica Federal como estagiário. A Caixa tinha um programa que ainda tem, né, que contratava meninos do 2º grau. Eu estava no 1º ano do 2º grau, fui trabalhar na Caixa. Trabalhando na Caixa, eu sou muito falante, fiz amizade com todo mundo. Pô, bacana e tal. O pessoal, olha, você não quer cantar no coral da Caixa? Eu falei, pô, coral, mas bacana. Eu tive a oportunidade de ir para o coral da Caixa. Naquela época a maestrina era Eliane Fatioli, que é uma pessoa que ainda hoje circula por Belo Horizonte como maestrina. E no coral eu fiquei durante 5 anos. Quando eu estava mais ou menos com 1 ano de coral, 1 ano e meio, a Caixa montou um grupo de teatro, que naquela época era o José Roberto Alvarenga, era o diretor, o Cunha de Leira dela dava aula de história do teatro. Poxa, um time de primeiríssima. E nesse grupo de teatro, eu tive contato com arte. E foi a partir desse contato com arte que eu descobri que era maravilhoso essa coisa de conhecer melhor as pessoas, de conseguir se expressar de alguma forma. Naquele momento era teatro, assim. E eu conheci uma turma naquela época que foi a Maria Amélia, uma pessoa que marcou muito a minha vida, que é irmã do Rafael Conde, que é cineasta. E a Maria Amélia reuniu o pessoal do teatro na casa dela para a gente assistir filmes, né? E eu lembro que o Rafa, naquela época, ele tinha um projetor de Super 8 e começava a mostrar aquela coisa dele de cinema, poxa, as montagens e trilha sonora. E eu fiquei completamente encantado. Eu lembro até hoje de uma cena que foi de um passeio da família do Rafa, né? Que ele gravou umas cachoeiras, assim, e colocou em slow motion, assim, o povo escorregando nas cachoeiras. E a partir daí eu descobri que imagem era meu caminho. Mas eu não pensava que isso ia, enfim, acontecer anos depois lá no aeroporto. Mas, enfim, isso me encantou. Essa imagem eu não esqueço, não. Foi uma imagem maravilhosa, inesquecível. Agora, as primeiras imagens foram justamente das aeronaves aí que você tinha como referência? Mais ou menos. Na verdade, eu diria o seguinte, que as primeiras imagens que me encantaram foram das aeronaves. Eu sou muito apaixonado com essa questão da tecnologia e da possibilidade que o avião te dá de estar aqui
e daqui a pouco estar em Nova York ou daqui a pouco estar em Brasília, né? Eu tive uma reunião em Brasília há 2 dias atrás, quer dizer, eu peguei um avião de manhã, fiz uma reunião em Brasília e à tarde eu estava de novo na minha casa. Então, eu acho que o avião dá essa possibilidade para as pessoas, de locomoção rápida, né? Tirando a beleza que é ver o mundo lá de cima. Eu acho que você vê o mundo de um avião, você consegue perceber a insignificância do ser humano. E isso é uma coisa muito legal, assim. Eu acho que o ser humano, ele infelizmente, no auge da vida, ele consegue achar que ele é eterno. Só que o ser humano é insignificante. Mas os seus vídeos têm esse cunho social. O primeiro foi o Vida Fácil, que é do início da década de 90, né? Foi o vídeo que teve uma repercussão muito forte, foi o Vida Fácil. Muito por causa da ajuda daquela época, e eu sou fã do Afonso Borges, do Sempre um Papo, que me deu a oportunidade de estar lançando um vídeo no Sindicato de Jornalistas, e também porque eu consegui naquela época juntar com o Gilberto Dimstein, que até hoje é uma pessoa que é muito amiga, de vez em quando eu falo com o Gilberto, já liguei para ele, enfim. E ele não esquece dessa oportunidade. Ele estava lançando Meninas da Noite, que era um trabalho de pesquisa de prostituição no Brasil. Ele, inclusive, correu risco de vida. E eu fiz um trabalho em cima dessa questão em Belo Horizonte. Eu fiquei 6 meses rodando a noite em Belo Horizontina e vendo o que acontecia com meninos de rua, com prostitutas, com travestis, com rapazes também, e um trabalho realmente investigativo. Mas né? É interessante que ele tem esse cunho do documentário e tem também trechos, quer dizer, que são inseridos os atores, são 14 atores, entre eles aí a turma do Galpão toda tá lá, né? Sim, o Galpão todo, inclusive a Eduardo Teuda, Moreira, Eduardo, todo mundo lá. É porque, na verdade, uma coisa que é muito interessante no meio artístico, e eu acho quando você se propõe a fazer um trabalho de documentário, é que as pessoas, elas não falam em dinheiro. Que arte, claro, existe um momento que você pode ter um resultado financeiro, mas você nunca parte para um documentário, ou pelo menos nunca parte para o documentário pensando em ganhar dinheiro. A ideia inicial sempre foi de fazer um trabalho de, é redundante, mas de documentário e de mostrar uma realidade social brasileira. Uma coisa de satisfação mesmo, Sim, né? Vamos mostrar um trechinho do Vida Fácil, para a gente ter uma noção desse, que foi um dos primeiros trabalhos seus, Com né? certeza, Com um resultado muito bom. Vamos mostrar um trechinho. Às vezes, quando você acaba de largar aquela pessoa, às vezes se dá vontade de chorar, de sumir no mundo, desistir de tudo. Mas aí você pensa que você tem uma coisa muito boa dentro de casa para cuidar, que é um filho, aí onde você acaba esquecendo daquilo que passa. Mas essa vida da gente não vale nada, não. As pessoas que falam que prostituição é vida fácil, você vai e experimenta. Se for fácil, você me fala. Bacana. Como é que foi a repercussão desse vídeo? Que ele é um vídeo forte, tem depoimentos, né? Tem essa questão da reportagem. Você fez reportagem, fez direção geral do vídeo, né? E outras coisas mais aí na produção. Como é que foi a repercussão dele? Foi muito grande e foi muito feliz. Essa última pessoa que dá o depoimento, que fala que você acha que prostituição é vida fácil, eu tive a felicidade de ser padrinho de casamento dessa menina. Ela era prostituta, ela era secretária de uma empresa multinacional, ganhava super bem e ainda, em função da situação financeira, de família, de doença em casa, enfim. Né, o nosso governo, infelizmente, é um governo completamente hipócrita, eu não canso de falar isso. Né, ela teve que recorrer a esse tipo de trabalho. Isso trabalho. Você mostra no vídeo, né? Não, porque mostro, claro. Tem uma cena eu fui preso na Assembleia Legislativa, eu fui mandado embora da Assembleia. Né, fui convidado a retirar. Tem um trechinho ali, desculpa te interromper, mas tem um trechinho ali que mostra justamente a bandeira do Brasil, né? Sim. E quer dizer, e no final ainda há um depoimento forte que é dela falando, elogiando o Brasil, quer dizer, a paixão pelo país, né? Sim. Apesar de toda a discriminação, de tudo que ela verdade. passa. É porque, na verdade, esse país, o que mais me move, eu acho que se você perguntar assim, o que me move para fazer documentário? É saber que esse país não valoriza em nada os brasileiros.